por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós te agradecemos, grande Deus, pela esperança que temos em Jesus, que morreu, mas ressuscitou e é soberano sobre tudo. Te louvamos por sua presença em nossos lares, que se reúnem para te louvar. Que o Senhor ressurreto sopre sobre nós a sua paz, para que nossos olhos se abram para reconhecê-lo e segui-lo onde quer que ele nos leve. Porque Cristo vive, temos a esperança da vida eterna, sabendo que nada do passado, presente ou ainda por vir pode nos separar do seu grande amor, tornado conhecido em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
muitos que procuram, sem achar a solução, por caminhos que não conduzem à salvação. O caminho estreito para muitos pode ser, mas só em Jesus a verdade e paz podem ter. Muitos que procuram, sem achar a solução, por caminhos que não conduzem à salvação. O caminho estreito para muitos pode ser, mas só em Jesus a verdade e paz podem ter. Veio como servo, trouxe-nos a luz, pagou as nossas culpas na cruz, ressurgiu em glória e em breve voltará. Você, onde está? Qual caminho seguirá? Você, onde está? Qual caminho seguirá? Veio como servo, trouxe-nos a luz, pagou as nossas culpas na cruz, ressurgiu em glória e em breve voltará. Você, onde está? Qual caminho seguirá? Você, onde está? Qual caminho seguirá? Olá, irmãos. O Senhor ressuscitou. Aleluia. É bom estarmos aqui e podermos participar dessa Páscoa em família. Cada um na sua família. Infelizmente, nós não estamos podendo nos reunir e de cara já nos dá saudade do culto da alvorada. Aquele momento tão cedo que nós nos reunimos para adorar o Senhor e para celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso faz muita falta. Tenho certeza que no próximo ano nós estaremos reunidos e celebrando esse culto da alvorada, se Deus assim nos permitir. Mas eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus com os irmãos. O texto que se encontra em Lucas, o capítulo 24, os versículos de 13 a 35. Vamos ler? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam,
tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhe deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Irmãos, eu queria perguntar para vocês: o que impediu aqueles discípulos na estrada de Emaús de reconhecer o Senhor Jesus Cristo? Vocês já pensaram nisso? Porque eles que testemunharam tudo que tinha acontecido, certamente viram o Senhor Jesus ser crucificado, ouviu as palavras de Jesus ali no templo, quer dizer, testemunharam da presença de Jesus várias vezes, mas agora, estando com Jesus ao lado, eles não reconheceram. Então devemos perguntar isso: por que eles não conseguiram reconhecer Jesus? Os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. E por que será? Existem alguns argumentos que tentam explicar isso. O primeiro argumento diz que Jesus Cristo estava diferente. Ele havia sofrido, ele havia sido chicoteado, o rosto dele estava sangrando antes de ressuscitar, o corpo dele estava deformado por causa da surra e de tudo quanto ele sofreu. E aí, quando ele aparece em excelentes condições ao lado daqueles discípulos, eles não teriam reconhecido o Senhor Jesus Cristo por causa disso, porque ele estava diferente. Mas também tem um outro argumento, né? Jesus impediu que eles o reconhecessem de forma sobrenatural. Jesus Cristo operou de maneira sobrenatural para que eles não o reconhecessem, porque não era propósito de Jesus que eles o reconhecessem naquele momento. Ou seja, seus olhos foram fechados para que ele pudesse ouvir tudo, para que eles pudessem ouvir tudo o que Jesus Cristo tinha a dizer. São dois argumentos interessantes, mas o terceiro argumento é que eu queria tratar com os irmãos. O terceiro argumento é o argumento da incredulidade. Eles não reconheceram o Senhor Jesus Cristo porque eles foram incrédulos, né? E, ao meu ver, esse é o argumento mais plausível, né? Por causa das próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, quando disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. O segundo livro dos Reis, capítulo 6, os versículos de 15 a 17, diz assim:
O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Irmãos, nós vimos ali que esses homens de Emaús estavam semelhantes a esse servo de Eliseu, que não conseguia enxergar, não conseguiria ver uma realidade espiritual na frente dele. Se bem que Jesus Cristo não era um espírito naquele momento, estava vivo, né? Estava ressurreto, seu corpo podia ser tocado. Ele não estava distante numa colina, mas eles não conseguiram reconhecer o Senhor Jesus Cristo. E não conseguiram reconhecer porque eram incrédulos. Como disse o Senhor, nécios, tardos de entendimento. João capítulo 20, versículos 13 a 14. Então lhes perguntaram: "Mulher, por que choras?" Ela lhe respondeu: "Porque levaram meu Senhor e não sei aonde o puseram." Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Mais uma pessoa que não reconheceu o Senhor Jesus Cristo. Maria Madalena olhou o Senhor Jesus Cristo e pensou que ele era um jardineiro. Eles não reconheceram a Jesus porque já tinham considerado aquela história como finalizada. Eles não tinham mais esperança. Eles não tinham mais na sua mente, nos seus corações, a ideia de que algo aconteceria depois. Para eles, Jesus era uma história com final infeliz, né? E pelo argumento deles, né, nós podemos perceber isso. Eles dizem assim: "Ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram." O argumento deles é esse. Nós esperávamos que ele fosse redimir a Israel, nós esperávamos que ele fosse fazer algo grandioso, mas não, ao contrário disso, ele morreu e já se passaram 3 dias. A incredulidade impediu que eles enxergassem o Senhor Jesus. A incredulidade os impediu de reconhecer o Senhor Jesus. E a consequência disso é que a incredulidade conduziu à desesperança. E a desesperança é o resultado de histórias com finais ruins. O fato de que vivemos em um mundo assim, um mundo com muitas histórias ruins e de final infeliz, em muitas de nossas histórias o ladrão não vai para a cadeia, o assassino não é descoberto. Vivemos o desespero, né, do salmista lá no Salmo 73. "Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado." É alguém que perdeu a esperança. Alguém que perdeu aquele sentido de que as coisas vão ter um final melhor. Perdeu o sentido de que Deus tinha uma promessa, de que Deus cumpre a sua palavra, de que Deus levaria a bom termo aquilo que ele determinou. Ora, o Senhor Jesus Cristo havia declarado algumas vezes que ele morreria, mas que ele haveria de ressurgir. E disse especificamente que ele ressurgiria ao terceiro dia, né? Que ele reconstruiria o templo do corpo dele ao terceiro dia. Né? Isso, eles esqueceram essas palavras. A situação que eles viram, a brutalidade da morte do Senhor Jesus Cristo foi tão impactante que destruiu toda a esperança que eles tinham.
e eles se tornaram incrédulos. Sim, a incredulidade, porque eles consideraram simplesmente que a história do Senhor Jesus Cristo tinha fechado. Eles consideraram que a história do nosso Salvador tinha encerrado ali na cruz, depois que ele foi sepultado. Eles interpretaram os acontecimentos à luz daquilo que eles esperavam como resultado final. O que eu quero dizer com isso? Eles esperavam que a história do Senhor Jesus Cristo terminaria em vitória, um rei que governaria e que colocaria tudo em ordem, mas de repente ele morre. O resultado final foi a morte. E aí eles desabaram. Perderam a fé. Não creram mais. Eles esperavam que todos os problemas deles acabariam. O Messias que eles esperavam destruiria os romanos, estabeleceria um governo político. Então eles interpretaram os acontecimentos como uma grande derrota. Jesus ensina a eles durante o caminho que todas as Escrituras ensinavam algo diferente e que eles deveriam esperar algo diferente. O desânimo deles não era compreensível, que aos seus olhos, eles não conseguiam perceber, os olhos deles estavam embotados para ver a realidade. Porque o Senhor Jesus Cristo fez a promessa de que ele retornaria. De todas as Escrituras diziam que ele retornaria, mas eles não creram. Eles preferiram crer naquilo que eles viram, no lugar das palavras do Senhor Jesus. Ah, irmãos, aquilo que eles esperavam como resultado fez com que eles filtrassem elementos absolutamente fundamentais do ensino do Senhor Jesus. Como eu disse, Jesus falou que sofreria, ele falou que morreria, ele falou que ressuscitaria, mas eles, os apóstolos, os discípulos, não perceberam o peso dessa informação. Ouvir sobre morte, sofrimento e entrega não condizia com aquilo que eles estavam esperando. Então, toda vez que o Senhor Jesus Cristo falava sobre isso, de repente, ou eles se entristeciam, ou eles não prestavam a atenção que deveriam prestar. Por isso, essa parte foi descartada dos corações deles. E quem não entende o porquê da morte de Cristo não pode entender e não pode esperar a sua consequente ressurreição. Se interpretarmos as Escrituras à luz daquilo que esperamos, ou que esperamos muitas vezes não é imposto pela tradição, ou é até heresia, a consequência natural é a decepção, é o endurecimento do coração e muitas vezes a apostasia. Quanta gente decepcionada com o cristianismo, que esperava alguma coisa de Jesus, que esperava alguma coisa da sua religiosidade e não obteve esse resultado, acabou desistindo do Evangelho, acabou saindo da igreja, acabou desistindo de Jesus Cristo e abandonando tudo. Veja o resultado disso nas palavras do profeta Jeremias, por exemplo, capítulo 25, versículo 4. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. A incredulidade vem porque não ouvimos os profetas. A incredulidade vem porque não ouvimos a palavra. Olha o que Ezequiel diz, capítulo 12, versículo 2. Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve. Por quê? Porque é casa rebelde. Casa rebelde. Uma casa rebelde, ela não vê. Uma casa rebelde, ela não ouve. São pessoas que, no caso aqui
da época do profeta Ezequiel se afastaram do Senhor, começaram a adorar ídolos e esperavam outras coisas do próprio Deus. Irmãos, mais do que meramente infelizes e desesperançados, podemos fazer pior que os discípulos da estrada de Emaús. Podemos nos tornar rebeldes se não dermos ouvidos ao que Jesus disse de verdade. Se acharmos que ser cristão é ter dinheiro sobrando e saúde perfeita, não pegar coronavírus, né? Pisar na cabeça do inimigo todos os dias, esquecemos de ler a história da vida dos profetas, dos apóstolos, dos mártires da igreja primitiva e perceber que esses heróis da fé padeceram, sofreram, passaram por dificuldades. Quanta gente está esperando algo do Evangelho, está esperando algo de Jesus e essa coisa não acontece e eles acabam se decepcionando. Se achamos que ser cristão é passar por cima das pessoas, por exemplo, que nos humilharam ou que nos fizeram algum mal, como tanto crente canta por aí, vemos isso naquela famosa música interpretada pela cantora Damares. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Como se Jesus apoiasse esse tipo de pensamento. Como se Jesus apoiasse esse tipo de comportamento vingativo. Irmãos. Um outro exemplo, nós podemos ver também na música, uma música já antiga da Rose Nascimento, que sistematicamente tem sido entoada em boa parte das igrejas evangélicas no Brasil. E dizia assim: não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda, porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Irmãos, é propósito do crente, é alvo de um cristão humilhar alguém? Talvez você e eu não sejamos tão terríveis assim. Talvez nós apenas achemos que ser cristão é andar sorrindo e animado o tempo todo. Um cântico que eu cantei muito, sem refletir na letra, dizia assim: quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Isso não existe. Quando não dá para sorrir, o cristão não sorri. Às vezes chora, às vezes é momento de lágrimas, às vezes é momento de tristeza, às vezes é momento de dor. E nós não devemos perder a fé por causa disso. Nós não devemos nos tornar incrédulos por causa disso, porque essas dificuldades vão surgir nos nossos caminhos. Nós não podemos cantar mais o que quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tudo isso é muito mais, pode nos tornar incrédulos para tudo o que Jesus Cristo ensina. Fechamos o nosso coração para a verdade, fechamos os nossos corações para a esperança, fechamos os nossos corações para o cumprimento do que Jesus ensinou. Irmãos, outro ponto que eu queria tratar é que devemos perguntar o que Jesus fez para curar essa incredulidade. Tudo bem, nós já diagnosticamos, né? O problema deles não terem reconhecido o Senhor Jesus Cristo foi a incredulidade. A incredulidade motivada por uma série de fatores, por aquilo que eles vivenciaram, aquilo que eles viram, aquilo que eles esperavam e não aconteceu, decepção que eles tiveram, essas coisas todas. Por quê? Porque não creram naquilo que as Escrituras diziam a respeito do Senhor Jesus. Mas aqui vemos resultados interessantes da obra de Jesus Cristo na vida daqueles dois e da obra de Jesus Cristo nas nossas vidas. Eu queria tratar aqui de maneira até resumida para vocês. O que o Senhor Jesus Cristo fez? Ele fez duas coisas. A primeira coisa, ele pregou a palavra.
E a segunda, ele ministrou o sacramento. Ele pegou a palavra, ele ensinou tudo de novo para eles durante aquele caminho de aproximadamente 10 a 12 quilômetros de distância. Era comum as pessoas se juntarem às outras no caminho para que se alguma delas, principalmente se alguma delas fosse um rabi, né, certamente iriam conversando sobre a Torá. Por isso os discípulos não estranharam a presença daquele homem, né, até aquele momento, para eles, desconhecido. O que Jesus ensinou a eles. Né, então, recapitulando, eles pediram para o Senhor Jesus Cristo caminhar com eles, porque era comum fazer isso. Né? E o Senhor Jesus Cristo aproveitou aquele caminho para ensinar tudo de novo. E o que ele ensinou? Ele ensinou que as Escrituras falavam dele, que as Escrituras falavam de Jesus, que as Escrituras falavam do Messias. E o texto diz, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Que elas não apenas falavam de sua morte, mas também anunciavam a sua vitória. Ah, irmãos, nós não somos o centro da história da Bíblia. Nós não somos protagonistas da história das Escrituras Sagradas. Nós não somos. É Jesus quem é. O tema central das Escrituras Sagradas é o Senhor Jesus. Não trata daquilo que queremos. Não é um manual para promover o nosso bem-estar. Tem um programa de televisão que trata disso, né? Chamava-se Bem-Estar. Tem a Bíblia, no caso, ela fala de Jesus. O objetivo dela é falar de Jesus, o propósito, quem é Jesus, o propósito de Jesus. E qual é o nosso papel nessa história de Jesus? O Pai enviou o Filho para nos salvar. O Espírito aplica a obra do Filho em nossos corações. Ah, irmãos, toda a Escritura tem um único propósito, o de promover a glória de Deus. E ela o faz centralizando o Filho e sua missão. Jesus é vitorioso, ele venceu a morte. Então o Pai é vitorioso porque o seu plano foi consumado pelo Filho na cruz. O amor de Deus foi revelado em sua maior expressão. A justiça de Deus foi satisfeita. O diabo foi derrotado. E os filhos de Deus serão glorificados. Então, a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo fez para acabar com a incredulidade deles foi pregar-lhes a palavra, porque a palavra falava dele. A palavra de Deus fala de Jesus Cristo. A palavra de Deus é um instrumento do Espírito Santo para quebrar toda a incredulidade. Jesus Cristo pregou a palavra. Em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo partiu o pão. Aquele gesto foi repetido por ele tantas vezes junto aos discípulos na multiplicação dos pães, quando ele alimentou uma grande multidão. Agora tinha um significado especial. Né? Os discípulos partiram o pão várias vezes, mas dando aquele significado que eles tinham antigos na Páscoa. Mas agora o Senhor Jesus Cristo, ele explica aquilo, ele ressignifica aquilo. João capítulo 6, os versículos 57 a 58 diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Ah, irmãos, o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é o Pai quem nos dá. E o pão do céu é Jesus. Ah, irmãos, a ceia tem esse propósito de comunicar Jesus aos nossos corações. E é a repetição da ceia que vai nos alimentar a alma dia a dia, mês a mês, ano a ano, até o retorno de Jesus. Aquele gesto de Jesus de partir o pão
contava uma história do passado do povo de Deus sendo liberto do Egito. Agora, contava uma história de apenas algumas horas. O pão antigo que eles partiam contava a história de 40 anos. Mas esse pão agora contava a história de um dia, na verdade, de 3 dias. A história de que ele deu a sua vida para nos salvar, mas que voltou à vida. Aquele gesto anunciava as últimas notícias das quais aqueles discípulos ainda não tinham tomado conhecimento por causa da sua incredulidade. O Senhor não está morto. O Senhor ressuscitou. E ele ressuscitou segundo a autoridade do próprio Pai. João capítulo 10, os versículos 17 a 18 diz assim: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi de meu Pai. E aí Jesus desaparece diante de seus olhos. E eles imediatamente retornam a Jerusalém e contam a história, né, que eles viveram para aqueles discípulos, contam aquela novidade. Né? E aí eles ouvem que a novidade já se estendeu. O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Ah, irmãos, por que Jesus Cristo desapareceu diante dos olhos deles? O Senhor Jesus Cristo havia pregado a palavra durante todo aquele caminho. E depois partiu o pão com aqueles irmãos. E quando eles partiram o pão, que eles iam se alimentar daquele pão, o Senhor Jesus Cristo desaparece. Ah, irmãos, talvez para afirmar o ensino de que a palavra e o sacramento devem comunicar essa verdade para sempre e de forma suficiente. Quem se lembra da parábola do rico e Lázaro? Lembram do clamor do rico quando já estava sofrendo os tormentos do inferno? Vejam lá, Lucas 16, 27 a 31. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Irmãos, o que Abraão está dizendo aqui é que a palavra é suficiente. Agora, voltando para o nosso texto, vejam o que fez Jesus. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lembra que Abraão falou? Eles têm Moisés e os profetas. Foi, olha só, a misericórdia e a bondade de Jesus. Mostrando, ensinando Moisés e os profetas, o Antigo Testamento, a Bíblia que eles tinham nas mãos. Agora, irmãos, percebemos o rico e seus irmãos tiveram Moisés e os profetas, então eles tiveram a Jesus. Eles tiveram o Evangelho. Eles tiveram a mensagem a respeito da morte e da vitória do Messias. O Senhor Jesus Cristo não discorreu para aqueles discípulos de Emaús o que Moisés e os profetas ensinavam a respeito dele? Abraão não está dizendo que os irmãos daquele homem rico tinham Moisés e os profetas? Significa que aqueles homens tinham a possibilidade de saber a respeito de Jesus, de saber a respeito do Messias, de saber a respeito do Evangelho. Sem a ressurreição, irmãos, não temos cristianismo.
Mas não é a presença física de Jesus que nos faz crer que Ele ressuscitou. O que nos faz crer que Ele ressuscitou, o que nos faz crer que Ele é vitorioso, o que nos faz crer que Ele está sentado à direita do Pai, o que nos faz crer que Ele intercede por nós lá, o que nos faz crer que Ele voltará e que Ele julgará todas as pessoas, o que nos faz crer em todas essas coisas é a palavra e o sacramento. É o Antigo e o Novo Testamento e a ceia do Senhor e o batismo. É a palavra que é ouvida e vista. A palavra que é ouvida por meio da pregação do Evangelho e a palavra que é vista por meio do partir do pão. Que produz em nós a fé necessária para crermos que o Senhor Jesus ressuscitou. Que a última notícia não foi uma derrota, mas a última notícia foi de vitória. Ah, irmãos, como vocês têm vivido? Vocês têm vivido crendo que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou pela sua palavra, pelo sacramento? Não dá vontade, não dá saudade do culto? Não dá saudade de nos reunirmos novamente e desfrutarmos da palavra de Deus e desfrutarmos do partir do pão para podermos crescer na presença de Cristo e no conhecimento de Cristo? Infelizmente ainda não podemos nos reunir. Brevemente isso vai acontecer. Mas você tem a palavra de Deus. Você tem Moisés e os profetas. Você pode saber a respeito de Jesus no Antigo e no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, nesses tempos de isolamento, nesses tempos de lockdown, como as pessoas estão dizendo aí. Aproveite para ler a sua Bíblia. Aproveite para ler sobre as doutrinas bíblicas. Leia bons livros sobre a palavra de Deus, sobre as doutrinas bíblicas. Cresça, se desenvolva, porque quando nós paramos de ler, o nosso coração esfria e muitas vezes, porque estamos fracos na fé, nos decepcionamos com as coisas que acontecem. O coronavírus não vai trazer desespero aos cristãos. As guerras, os rumores de guerra não vão trazer desespero aos cristãos, não. Os cristãos já sabem dessas coisas todas. Eles leem a palavra de Deus. Os cristãos têm esperança. Eles partilham do pão e do cálice. Os cristãos têm vida, porque lhe foi dada pelo Filho de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Novamente eu posso adorar.
cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Deus gracioso, quando seu Filho e nosso Senhor ressurgiu dos mortos, uma nova realidade começou a brilhar em nossos corações. A convicção de que agora estávamos reconciliados contigo, ó Pai. A certeza de que pela fé em Jesus haveríamos de ressuscitar também. A esperança de que o clima de morte que o mundo vive hoje por causa de pandemias, guerras e tantas outras coisas não mais existirá, porque por meio de sua obra, uma vida eterna sem dor e sofrimento nos espera. No entanto, o que mais importa é que em tudo isso, o teu nome foi exaltado, que todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, estão debaixo da autoridade de seu Filho Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, está assentado à sua direita e retornará cheio de glória e majestade. E é na preciosa mediação de seu Filho que te agradecemos e adoramos. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes no conhecimento e no amor de Deus o Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo permaneçam em todos, agora e sempre. Amém.